sou Cláudia Boixá, nós estamos aqui com mais um programa Muito Além do Olhar e hoje eu vou conversar com a Luciana Reis, pedagoga, psicopedagoga, vou deixar ela se apresentar melhor. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Cláudia, eu que agradeço. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, né, especialista em educação inclusiva. Hoje trabalho numa rede, né, de escolas com 14 unidades, né, e cuidando eu falo que é a melhor parte, né, cuidando da parte de inclusão dentro das escolas. A parte boa da escola, a parte né? boa da escola. Gosto, né? A inclusão. A parte boa da escola. Eu falo Isso. que é a parte que nos aproxima, né, que nos humaniza mais. Né? Sim, a inclusão, eu acho que quem começa se apaixona, né? E o que fez você trabalhar com inclusão? Então, eu já tenho 35 anos na área da educação, comecei muito novinha, com 18 anos. Hoje eu estou com 53, né? As pessoas não gostam de falar a idade, mas eu gosto de falar, porque eu acho que quando você fala da sua idade, isso traz uma maturidade, né? De tudo que você já viveu, de que você já passou. E a minha trajetória foi toda dentro da escola, né? E eu sempre fui aquela professora curiosa, né? Por que será que ele está agindo assim? Por que ele está tendo esse comportamento? E há 30, né, 20 anos atrás, a gente não tinha a clareza que a gente tem hoje, né? A gente não sabia que uma criança era autista diante de alguns comportamentos, né? E foi isso que me apresentou a inclusão, né? A história de um aluno, eu era bem novinha ainda, acho que estava com uns 20 anos, e esse aluno foi meu aluno no Maternal 2, e ele tinha um comportamento muito diferente das outras crianças, né? O que me chamava muita atenção é que ele me mordia muito, eu passava por ele, ele tentava me morder. E aquilo começou a me deixar preocupada. Eu falei, o que está acontecendo, né? E eu fui buscar informações, fui atrás de informações, conheci a professora Cláudia Linhares, na época era da classe especial no Hospital Marcílio Dias, e eu, uma menina nova, sem ter conhecimento nenhum de inclusão, passei uma tarde ali com a professora Cláudia e ela me apresentou um mundo que eu não conhecia. Né? E foi assim a primeira experiência que eu tive diante de um diagnóstico, que foi o diagnóstico do Colin, né? De autismo, eu me tornei muito amiga da família, né? Hoje a mãe dele é uma grande psicopedagoga dentro do Hospital da Criança, né? Que a gente tem no Rio. E a minha experiência começou dessa forma, né? Na curiosidade, tentando entender o motivo de comportamentos diferentes. E hoje, quando eu me vejo, né, na função que eu ocupo, eu entendo que primeiro existiu um amor muito grande, né? Eu falo que a gente tem 3 pilares para mim, né? O que eu tiro para minha vida, né? Primeiro a gente tem que ter amor, depois a gente tem que ter conhecimento e depois a gente tem que ter determinação. Né, hoje eu sou uma profissional muito determinada, aquela que briga de vez em quando. Necessário. Né? Tem um ponto interessante, porque eu não fui mãe, né? E hoje eu vejo quantos filhos eu tenho, né? Sim. As pessoas brincam lá na escola e falam, não mexam com os filhos da Luciana. Então, esses 3 pilares, para mim, fazem parte da minha história. Né? Amor, conhecimento e determinação. E no final dá certo. Você falou uma coisa que eu acho muito importante em relação ao autismo, é a curiosidade. Né? Você querer saber o que está por trás, e até o nosso propósito mesmo desse programa, e o que está por trás de cada comportamento, cada situação diferente que a gente encontra na escola. E a escola, muitas vezes, é o primeiro passo para identificar o autismo, por exemplo. Né? Esse menino que você falou, ele era falante, não? Ele era pouco, mas minimamente. Mas assim, às vezes a gente começa a identificar, no caso do meu filho, por exemplo, do Daniel, que é autista, a gente começou a identificar essa mudança, né, em comportamento,
na escola, né? Em contato com os amiguinhos, que ele não se... Embora eu tivesse gêmeos, né? Eu tenho gêmeos, e o desenvolvimento de um foi obviamente diferente do outro, mas até por conta do autismo, mas na escola que essas coisas começam a aparecer, né? A gente começa a identificar que as crianças estão com desenvolvimento diferente. O que nem é o ideal, porque o ideal seria que essas alterações de desenvolvimento, hoje a gente sabe que elas podem ser identificadas desde lá, de 4 meses, 5 meses, você já começa a observar algumas coisas de desenvolvimento que estão diferentes. Mas com certeza, por causa da escola, o diagnóstico acaba sendo mais precoce, né? Porque o pessoal da escola começa a gritar e a falar que a escola tem um papel fundamental, né? Eu vejo a escola, e por isso eu acredito muito nessa relação de parceria, né? Da escola com a família e da família com a escola. Eu, nessa minha trajetória aí, eu construí grandes amigas, né? Mães atípicas, famílias que se sentiam perdidas, né? E nessa relação, acho que os dois lados aprendem, né? A gente aprende de uma forma conjunta ali. E tem um outro ator que é importante vir para essa relação também, que são os profissionais, né? Os terapeutas, Você falou até da Cláudia, de trabalho no Hospital da Criança, né? Alguns trabalhos de clínica. Qual a sua experiência com esses trabalhos? Como que funcionam esses trabalhos nas clínicas? Eu acho que assim, a gente tem que realmente ter o olhar de que nós não vamos fazer nada sozinhos, né? Eu falo muito sobre isso na escola. Ninguém consegue fazer nada sozinha. A família não consegue, a escola não consegue, os terapeutas também não conseguem. Então, abrir o espaço da escola para que esses terapeutas, né, estejam junto conosco é muito importante, né? Eu sou uma pessoa fácil de me relacionar, né, de fazer amizades. E aí, nessa minha trajetória também, teve a Sônia, que é uma fonoaudióloga. Eu ainda era professora, né? Isso para a gente entender, diante do que você está falando, a importância, né, de você estar próximo de um profissional técnico. Eu era professora ainda, tinha uma aluna com dislexia, né, 2ª série, 2º aninho, né, do Fundamental 1, dos anos iniciais. E eu ficava extremamente perdida. E foram os atendimentos com essa fonoaudióloga que ela foi me mostrando o caminho, sabe? Lu, a gente pode ir por aqui, você pode fazer dessa forma. Às vezes as escolas ficam muito preocupadas em não abrir, não querer abrir para a entrada dos profissionais. Isso é uma coisa que eu converso muito nas escolas, a importância de você trazer o profissional, porque só agrega. Sim, com certeza. São práticas do ambiente clínico que podem ser aplicados na escola e que acabam fazendo muita diferença, principalmente, não só na dislexia, como você falou, que é fundamental, né, a participação do profissional, do fonoaudiólogo, tá junto com os professores, né, porque às vezes os professores não sabem, né, como ajudar mais e também o profissional também escutar os professores, né, essa troca, isso é uma troca mesmo. Mas em caso de crianças autistas, por exemplo, os mordedores, né, essas crianças que se desregulam, né, tem comportamento disruptivos e tal, ter o apoio do profissional que atua com essa criança fora é muito importante. Então a gente tem um grupo que precisa andar junto, né, família, escola e terapia. Se a gente conseguir isso. Só que aqui no Brasil a gente tem uma coisa que dificulta, muitos conselhos desses profissionais não permitem que esses profissionais atuem clinicamente dentro das escolas. E isso é uma coisa que a gente pede até aos conselhos para que pudessem rever, porque né, é essencial. Facilitaria muito, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nas escolas lá, a gente tem fonoaudiólogo atendendo clinicamente na escola, que o fono trabalha com fono educacional, mas não é abordagem clínica, né, com a criança. Tem fisioterapeuta atuando dentro da escola, e isso facilita muito essa psicólogo, que a criança em determinado momento ela vai e faz o atendimento psicológico. E é muito bom porque o psicólogo acaba não só tendo contato mais com a criança, mas consegue ver ali
exatamente onde O os problemas acontecem, o ambiente da escola, né? Que é onde normalmente esses ambientes, os problemas aparecem. O que eu vejo nesse sentido, Cláudia, e a gente até de uns 2 anos para cá, a gente vem discutindo muito dentro da escola sobre essas questões, é que acaba existindo uma guerra de poder, né? Quem é que manda mais? É a escola, é o terapeuta, é a família? E eu acho que tudo depende da relação que a gente vai criar, né? A minha orientação para as equipes, né? Eu faço a assessoria das equipes pedagógicas, é sempre essa relação de transparência, né? Claro que a rotina da escola é diferente da rotina de um consultório, né? Clinicamente, você atende uma criança, né? A escola, a gente tem uma turma ali com 15 crianças, às vezes 18 crianças dentro de uma sala, e com toda uma rotina muito bem estabelecida. Então, o que eu acredito, né? E eu acho que até como orientação para as escolas, é no sentido de como a gente vai estabelecer essa parceria, né? Em algumas unidades lá de onde eu trabalho, a gente precisou combinar com os terapeutas. Qual é o melhor horário para a psicóloga estar? Né? Será que é na hora do parquinho, aonde ele está ali interagindo com as outras crianças? Será que é na hora do lanche? Então, a gente foi estabelecendo isso dentro da nossa rotina na escola, né? Que é a mesma questão com as famílias. Né, a gente tem famílias, principalmente de autistas, né, que ficam muito angustiadas e que é normal, né? A gente precisa validar esse sentimento. Mas a gente também não pode, a qualquer momento do dia, né, deixar com que essa família entre, esteja na sala. Então, às vezes, esse é um embate nosso, né? Recentemente eu tive uma situação dessa e a criança era não falante e a mãe falou, mas eu preciso passar a tarde aqui, né? Porque ele não vai conseguir me contar. Eu falei, e é aí que a gente começa a estabelecer essa relação de confiança. E aí que a confiança é fundamental. E aí é fundamental. Senão, e daí aí é uma situação muito complexa, né? Se você impede a família de estar mais próximo, você gera mais desconfiança. E aí a família quer estar mais próximo cada vez mais. A minha experiência com o meu filho, por exemplo, antes da gente montar o Colégio Redentor, ele estudou numa outra escola, que foi quando eu tive o diagnóstico, né? E era uma escola que eles muito aberta, e eu podia entrar, podia ir, desde que ele não me visse, para não mexer na rotina. Mas como também eles não tinham muitas experiências com crianças autistas, eles estavam, né, meus filhos estão com 17 anos, então há menos tempo até do que a sua experiência, mas para você entender. E aí ela permitia que eu chegasse, eu olhava, porque realmente o fato dele não falar me mostrava, me dava uma insegurança grande, e ela entendeu esse ponto de vista e deixava que eu via. E o fato dela permitir que eu entrasse em qualquer momento, eu não precisei mais entrar, porque eu me senti segura. Né? Não, se eu posso estar lá a qualquer momento, chegar e ela deixa eu dar uma olhadinha, eu não preciso ficar indo tanto, porque isso gerou segurança. E eu acho que isso é muito delicado, né? Porque existem algumas posturas também de professores que às vezes o pai vai ficar inseguro, e isso é muito delicado. A gente não vai conseguir chegar num ponto que agrade todo mundo nunca, né? Isso é bem complexo. E a sua relação, e as suas orientações e a sua experiência com essas mães diante de tanta insegurança disso tudo? Eu acho que quando eu penso em inclusão, né, eu penso em um processo muito humanizado, né? Eu acho que muitas escolas estão deixando de humanizar esse processo. É bem no sentido do que você trouxe, né? Se nessa relação eu falo, não, vai lá, dá uma olhadinha nele, mas não deixa ele te ver, né? Você vai confiando em mim. Então, eu acho que o que a gente precisa estabelecer é essa relação de transparência nesse início, né? Eu passo horas do meu dia aqui contando experiências, né? Tem uma mãe, né, a Fernanda, nos tornamos grandes amigas, mãe de um menino lindo, Gui, autista, né? E nós tivemos muitas dificuldades, tanto eu
quanto a profissional da escola, quanto a Fernanda como mãe, né? E nós precisamos nos unir. Tiveram momentos que eu precisei ligar para a Fernanda e falar para ela, Fernanda, preciso de você aqui na escola, né? Teve momentos que nós celebramos juntas a conquista que tivemos naquele dia. E tiveram dias que nós choramos juntas, né? Tentando entender o que a gente poderia fazer com o Gui. Então, eu acredito muito nesse processo humanizado, de aproximação das famílias, né? De tentar entender, porque é nessa relação que a gente vai estabelecendo o que precisa ser feito, né? Existem regras dentro da escola, como existe na nossa casa, né? Eu não chego na sua casa e saio fazendo o que eu acho que eu devo fazer. Mudando né? as coisas Mudando de lugar, as coisas né? de lugar, exatamente, Isso. né? Existem regras em cada ambiente, então quando a gente coloca isso para a família, né, mas ao mesmo tempo entende esse sentimento, porque o que eu vejo também, Cláudia, é que essas famílias esperam esse acolhimento também da escola. Sim, sim. Né? Eu falo para as equipes, às vezes a criança é o menor problema, né? Às vezes essa mãe precisa do carinho, do acolhimento. A gente mostra isso como a profissional da escola, mas não deixando de ter essa atenção, né? Essa olhadinha de vez em quando para ela acalmar o coração, isso, né? Porque imagina só, diante de tantas denúncias que a gente vê em relação com crianças, principalmente os não falantes, né, que não usam uma comunicação ainda robusta e não conseguem falar o que aconteceu na escola. Porque normalmente a mãe, quando vai buscar a criança na escola, a primeira coisa, como é que foi o dia hoje? E aí você não tem isso, né? Uma mãe de autista que não tem esse como foi seu dia, você não é dessa forma. E aí os pais acabam ficando muito inseguros. Uma coisa que a gente fez no Colégio Redentor, que eu não sei se é aplicável em todas as escolas, é que nós colocamos câmeras em todas as salas, mas a gente não disponibilizava as imagens para os pais em tempo real. O pai, se quisesse, ia lá e aí sim ele poderia ver as imagens lá. Por que isso? Porque para não expor as outras crianças, ninguém gravar, não parar em rede social, porque sabe como é que são essas coisas também. Mas eu era tão neurótica em relação ao que acontecia na escola, que eu queria botar a câmera até no banheiro por mim, porque não deixaram e não podia, mas eu boto porque é um banheiro, porque a própria ida de uma criança autista não falante ao banheiro pode ser um problema vulnerável, né? E a gente tinha aquelas orientações, vá sempre em 2 adultos, nunca só um. Enfim, assim, quem não conhece a inclusão não sabe onde as coisas, tudo que pode dar errado, mas como tudo como é bom, né? Como a gente também tem boas coisas. E a gente fazia isso, era uma forma da gente dar essa segurança para os pais. Olha, você quer saber como que as coisas acontecem e tal, vem aqui que a gente mostra, né? A Eliane, a diretora, recebia e tal, mostrava, mas não disponibilizava em tempo real, exatamente para não dar problemas. Hoje a Eliane tem uma outra escola, o Colégio Redentor, a gente fechou em 2019, né, porque ele era vinculado a um centro universitário, e aí a gente teve que, quando a gente vendeu o centro universitário, eles não compraram a escola e eu me mudei para os Estados Unidos e a gente acabou fechando esse colégio. Acabou sendo um grande centro formador, né, porque a gente tinha dentro de 200 e poucos alunos, a gente tinha 90 mediadores. Então, era criança autista, síndrome de Down, os outros transtornos, os DIS das vidas, né? Todos aqueles DIS, chegou a pegar surdez, cegueira total, enfim, eram muitos desafios e acabou sendo uma grande escola. Mas também muita aprendizagem para todo mundo, até para as famílias. Mas realmente, assim, essa questão de segurança é muito importante. Hoje a Eliane, numa escola que ela abriu, ela está trabalhando, ela mantém esse mesmo sistema, tem que ter as câmeras até para dar a ela uma segurança de olhar o que está acontecendo, porque o mundo hoje está ficando muito complicado, né? A cada dia surge um caso novo, né? Um escândalo novo de criança autista amarrada. E isso faz com que as mães fiquem mais desesperadas, né? Isso. Lá na escola, né? Lá nas escolas que nós
a gente tem as câmeras em todos os ambientes, menos dentro da sala de aula, né? Uma decisão dos gestores da escola, mas eu acho que é positivo, sim, né? A gente teve um caso de uma mãe que botou uma escuta dentro do tênis da criança, gente, né? A mãe virou uma... E aí uma investigadora. foi um caos isso, foi um problema, porque ele não fala e o pequenininho, 4 anos, estava machucando ele. Então, ele estava tentando ali, de qualquer forma, tirar o tênis, né? E a profissional de apoio junto com ele não entendeu. Até a hora que ele conseguiu tirar e a escuta caiu. E aí eu falei, nossa, a que ponto, né? Mas imagina o desespero dessa mãe. Né? E aí a gente teve que chamá-la para conversar. Existem famílias que entendem, existem famílias que não entendem, mas é o que eu falo sempre na escola. Não é porque é uma mãe típica ou uma mãe atípica, né? A gente vai ter dificuldade nas relações, isso é normal. A gente tem com qualquer um. Pessoas são diferentes, né? Umas lidam de uma forma com problema, outras lidam de outra. Isso é algo que eu procuro trazer muito para a reflexão das pessoas dentro da escola, né? Porque a tendência de um tempo para cá é dizer que a inclusão virou um problema dentro da escola. E a inclusão não é um problema. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos voltando aqui com a Luciana e vamos continuar falando um pouquinho mais das mães, né? Porque a gente sabe que é um ponto que é muito importante na inclusão, né? A participação da família nesse processo todo. E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre como as mães acabam ficando desesperadas, né? Eu tenho uma grande amiga que ela trabalha no núcleo de educação inclusiva de uma escola e o que eles mais são chamados nas escolas para resolver problema é de relacionamento com as mães. Né? E como é importante que essas famílias e as escolas entendam o lado da família. A família precisa entender o lado da escola. Mas a mãe de autista, ela já vive uma sobrecarga tão grande. Imagina você ser um ser humano que não tem o direito, além de não ter privacidade, de não ter... Porque mãe de autista não tem privacidade, isso é um ponto. Você acaba se anulando, né? Porque também você passa a ser a mãe do Dani, e não mais a Cláudia, muitas vezes, no ambiente escolar. Mas você também não ter que se cuidar e não ter tempo para se cuidar e saber que você vai ser cuidadora muitas vezes, principalmente nos autistas nível 2 e 3, para o resto da vida. Então, o nível de estresse é muito grande. Então, as escolas, né, precisam entender isso. Eu acho que a gente precisa criar essa habilidade diante das relações, né? A questão da inclusão, né, e eu reflito muito sobre isso, né, e por isso as pessoas têm tanta dificuldade para lidar, porque a gente veio aí, né, nos anos da nossa vida, né, acho que a sociedade colocou tudo para a gente como um padrão, né, existe um padrão, e a inclusão, ela nos faz pensar fora dessa caixinha, né, então, até uns 20 anos atrás, a gente estava acostumado a lidar com as famílias de uma forma dentro da escola, né? E de uns anos para cá, a gente teve que criar outras habilidades. E aí entra a questão das famílias atípicas, né? Teve uma coisa que foi muito bacana, que eu falo que, assim, na minha trajetória, graças a Deus, eu tenho deixado sementinhas, né, boas dentro da escola. E ano passado, eu criei um projeto do encontro com as famílias atípicas. E isso me fez, isso surgiu, né, esse projeto, depois de tantos atendimentos que eu tive que fazer nas unidades. Porque como eu trabalho na central, o diretor me chama para ir à unidade atender uma família junto com a equipe. Isso. E quando eu fui vivenciando isso, Cláudia, eu falei assim, peraí, onde que
está errado, onde que a gente está errando, né? Porque a gente quer engessar muito esse processo, né? É isso, a escola faz isso, esse é o papel da escola. Então, a gente engessou muito isso ao longo dos anos. E a inclusão, ela veio para desconstruir muita coisa na nossa cabeça, né? E esse encontro de famílias atípicas foi extremamente cansativo, porque eu venho com as ideias e depois eu fico pensando o que eu fiz. O que você foi arrumar? O que eu arrumei? Foram 22 encontros e eu fui em todos. Eu falei assim, eu quero estar em todos os encontros, porque foi o primeiro, né? Nós fizemos 2 no ano, durante o ano, um no primeiro semestre e um no segundo. E o objetivo era esse, trazer as famílias para perto da escola, né? Para ouvi-las, para entendê-las. É claro que tem coisas que a gente não vai conseguir fazer, né? Escola é escola, né? Consultório terapêutico é consultório. Mas eu vi que nós fizemos uma pesquisa depois, né, de satisfação, e assim, 90% das famílias se sentiram acolhidas. Só de ouvir, né, também ouvir as demandas das famílias, às vezes parte do problema é que as pessoas não querem ouvir. Sim. E aí esse é às vezes só de você parar para ouvir aquela demanda, às vezes você não consegue nem atender aquela solicitação. Sim. Mas só de você ouvir, isso já é um passo tão importante, já muda tanto. Muito. Porque realmente muitas vezes a gente está aí. Mas vamos entrar agora numa outra questão, né? A gente teve agora há pouco tempo mais uma das brigas, né, no autismo, principalmente, mas claro, foi em toda a questão, toda a comunidade inclusiva, né, digamos assim, que foi o decreto, né, que veio uma primeira versão, depois de muita briga, uma segunda versão. Eu olhei, a minha primeira impressão do decreto não foi ruim, mas uma amiga até falou, Cláudia, mas você está olhando com o olhar do Colégio Redentor, onde o colégio assume todas as responsabilidades, organiza tudo. Mas lá a gente conseguia fazer isso, que era todo mundo muito envolvido, todo mundo muito sério, né? Uma experiência que foi única, mas eu estava olhando com aquele olhar. E muitas vezes as famílias estavam se sentindo como se você tivesse botado o lobo para tomar conta das ovelhas. Então, esse foi um outro ponto. Mas ele trouxe pontos positivos e, gostando ou não, toda a discussão das escolas especializadas, que eu particularmente acho que precisam realmente existir e oferecer um bom trabalho. E a decisão de escola regular ou especializada tem que ser dos pais, né, de onde vai colocar o filho, mas os dois ambientes têm que trabalhar muito bem. Teve muita briga em relação à escola especializada, mas agora o fato é que o decreto está aí, é uma realidade né, as escolas regulares precisam se adaptar. Falar um pouquinho sobre o decreto, quais as novidades, o que muda em relação à inclusão na escola regular? O decreto o primeiro decreto, né, saiu em outubro, né, 12.686, sai em outubro e aí foi esse boom, né? Não precisa mais de laudo, né, as escolas especiais vão acabar. E quando eu falei lá no início, né, em relação aos 3 pilares, né, amor, conhecimento e determinação, a única coisa que vinha na minha cabeça eu preciso buscar conhecimento em relação a isso, para eu poder atuar dentro das escolas, né? E quando começou aquele burburinho todo, e você só via isso no Instagram, né, nas redes sociais, eu falei, gente, vamos ter calma e vamos esperar para ver o que vai acontecer. E aí, quando foi início de dezembro, se eu não me engano, 8 de dezembro, sai a alteração, né, para o 12.773. E aí, eu acho que clareou mais, né? A questão do laudo, as professoras ficaram desesperadas. Como vai ser agora? Ninguém mais precisa de laudo. Gente, e eu falei, não é isso. A minha primeira impressão dessa questão do laudo foi ótima. Porque o que eu pensei? A gente tem que olhar para cada criança de forma individualizada, independente de laudo. E as decisões precisam ser tomadas independente do que está escrito no papel, mas da realidade
da necessidade real das crianças. E algumas pessoas que trabalham com gestão só pensavam assim, nossa, agora tudo quanto é mãe vai querer mediador e não vai precisar de laudo para conseguir. Então, aí, Cláudia, que é a grande questão. Sim. Né? Aí, eu estava conversando isso ontem com os gestores, né, da escola. Quando o decreto diz que não é o laudo que vai determinar, né, a necessidade de uma profissional de apoio, né, quais são as adaptações que vão ser utilizadas, isso é muito positivo para a escola. Sim. Mas é positivo para a escola que se apropriar desse trabalho pedagógico bem feito. Sim, sim. Né? É isso, aí é que é a grande questão. Né? Foi exatamente o que eu falei. Com esse olhar de uma escola que faz um trabalho sério, sim. Mas com o olhar de uma escola que quer que a criança não se importa com o atendimento real, a necessidade daquela criança, quer mais é gastar menos, e aí ela vai falar que ninguém precisa de mediador. Então, isso é tudo muito complexo. É tudo muito complexo, por isso que a gente tem que estudar, buscar. Eu sou totalmente pedagógica, né? Minha vida toda é na área da educação. Mas vai fazer 4 anos que eu estou na Central Pedagógica e os meus grandes parceiros são os 2 advogados da escola, que fazem parte do jurídico. E o legal disso, Cláudia, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, porque eu não entendo nada em questão de lei, né, de como um advogado entende. Mas eu vi que nas questões relacionadas à inclusão, eu precisava aprender sobre isso. Porque diante do meu papel, diante do que eu precisaria cumprir, eu tenho que entender qual é o meu papel dentro dessa lei, dentro dessa deliberação, desse decreto. E aí, essa questão do laudo, não ter laudo, entra a questão do estudo de caso, né? Porque quem vai determinar é a escola. E eu sempre falo isso quando os diretores me ligam, desesperados. Luciana, a gente recebeu um documento e o neurologista está dizendo que tem que ter prova adaptada, mediador, isso e aquilo e aquilo. Aí eu sempre falo, calma, nós somos a escola, quem entende do pedagógico somos nós. O médico é o clínico, a gente precisa dele, mas ele faz parte da área da saúde. Então, vamos lá, vamos caminhar juntos, vamos alinhar isso. Sem um invadir o espaço do coleguinha, né? Deixa o médico fazer. Essa questão médica é uma briga que eu tenho há muito tempo. Por quê? Principalmente no autismo, quando a gente pensa numa criança autista, por exemplo, uma criança que está muito desregulada, e aí vai numa consulta, né, com o médico e ele passa aquela série de terapias, né? E às vezes, assim, saindo um pouco da parte pedagógica, mas na clínica, às vezes a criança não dá conta daquilo tudo. Às vezes a criança precisa primeiramente só de um profissional que ajude ela a ficar regulada, para depois você conseguir. Só que aí entra naquela briga com as próprias clínicas, né? Que se você não tiver determinado o que tem que fazer, elas não conseguem faturar. E aí, enfim, é um mundo que eu não sei como que isso vai ser resolvido. E nas escolas, hoje, muitos médicos já chegam assim, não, preciso de mediador 1 para 1, preciso disso. E eu já vi um absurdo de médicos colocarem coisas que ele nem acredita, mas para a mãe ter mais respaldo. Sim. Eu já vi médicos, e infelizmente isso de fato é uma realidade, diante de uma criança com TDAH, por exemplo, ou uma criança com TAG, e ele fala, não, eu vou colocar autismo aqui, não preocupa não, vou colocar só para você ter direitos na escola. Sim. Fico, gente, isso eu acho que assim... Isso é muito real. É muito sério. Cláudia, isso é muito real. Isso é muito sério e é muito real dentro das escolas. Sabe? Da gente receber laudos assim. E aí o decreto, ele entra para assegurar a escola disso. Né? A gente precisa se apropriar do que a gente faz, né? Do conhecimento que a gente tem. Então, o estudo de caso, ele entra para a gente conhecer essa criança. Vamos ver, vamos entender
qual é a real necessidade dele, né? Qual o suporte que ele precisa, se ele precisa do profissional de apoio, ele precisa desse profissional o período todo com ele, ou só em atividades que vai exigir um maior esforço ali de concentração. É isso que o estudo de caso vai fazer, né? E aí, alinhado ao estudo de caso, que é o que está todo mundo desesperado, mas que tanto documento novo é esse, entra o PAEE, né, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado. Eu faço o estudo de caso, eu avalio essa criança, eu vejo as habilidades que ele tem, o que já foi consolidado, o que não foi, e eu faço um plano de atendimento para ele. Depois desse plano de atendimento, o professor faz o PEI. E aí, o que eu tenho, eu estou literalmente dezembro e janeiro mergulhada, imersa nisso, né? Brigando em alguns momentos, porque a gente precisa... momentos, porque a gente acaba tendo que brigar um bocado. Em muitos, isso já tá, a Luciana briga, e eu brigo. Mas a gente não pode ser negligente. Isso é outra coisa que eu trago para minha vida hoje, né? Eu posso até ouvir não. Em alguns momentos a gente, né? Mas eu não vou ser negligente diante do que é preciso, né? Do que precisa ser feito. Então, o que me fez entender, depois do decreto, é que toda essa documentação, que na maioria, né, das escolas vai ser muito novo, isso te dá segurança. De certa forma, protege. Isso te protege, exatamente. Porque se eu me aproprio do que é meu, né, minha função pedagógica, e eu tenho tudo aquilo ali mapeado e documentado, eu vou ter medo de quê? Né? Eu vou ficar insegura diante do quê? E aí é um passo de cada vez, porque todo mundo, diante do boom, né, desde outubro, está muito desesperado. É porque também as pessoas não querem mudar, né? Sim, e não o padrão, né? A gente sempre fez assim. Isso, eu sempre fiz aquela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Mas, e as pessoas não precisam entender que as crianças mudaram, né? Os transtornos de desenvolvimento estão aí, né? Todas essas questões são uma realidade e não dá mais para a gente tratar uma criança igual a outra. A gente não tem mais aquela coisa, né? De todo mundo sentadinho, quietinho, todo mundo igual. Não dá. Não dá. E, na verdade, quando esse estudo de caso veio, eu achei lindo também. As pessoas acharam horroroso, eu achei lindo. Até porque a nossa experiência com o Colégio Redentor já era de estudo de caso. Porque os nossos mediadores, isso é um privilégio, assim, que realmente não é replicável, né? Porque nem todos os colégios estão ligados a um centro universitário como a gente estava, embora eu até converse com muitos diretores, eu falo, gente, façam parcerias com faculdades e tentam trazer os mediadores, contratar os mediadores de alunos da faculdade, porque vocês vão ter estudos de caso, aquilo ali vai se transformar num estudo de caso. Lá no Colégio Redentoras, os mediadores, o mediador de uma criança não falante, era um fonoaudiólogo, aluno de fonoaudiologia. Mediador de uma criança que tinha um transtorno alimentar, era o aluno da nutrição. Incrível, de um aluno com apraxia motora, era o da fisioterapia. Então, era uma possibilidade que só acontecia ali, ok, mas acabava transformando aquilo num estudo de caso. E é o melhor para a família, é o melhor para a escola, é o melhor para todo mundo, para os terapeutas, porque a gente trazia também os terapeutas. Só que num ambiente onde deveria-se só estudar muito, que é o ambiente escolar de ensino, as pessoas também estão com medo de ter que estudar. E ter que transformar cada aluno, quem dera se a gente pudesse transformar cada aluno em estudo de caso. Então, isso é uma coisa que assustou muito, né? Mexer nisso. Agora, isso te tira da zona de conforto, né? A gente está isso. acostumado ali naquela zona de conforto, né? Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Mas agora não é mais assim, né? Isso, não dá mais certo. Isso vai mudar a partir do momento que as pessoas começarem a fazer. E vão ver que vai ter resultado. Sim, e tem um ponto, Cláudia, muito importante, assim, que eu não posso deixar de falar, diante desses novos processos, é que isso precisa sempre ser revisto, né? É outro ponto muito importante quando a gente trabalha com crianças atípicas, né? A gente faz um plano de ação, né? Ou a gente faz um plano individualizado,
E a gente acha que aquilo vai acontecer exatamente daquela forma não durante acontece. o mês inteiro. E não acontece. E que tá tudo bem. Eu sempre falo assim, PEI, que funcionou o semestre inteiro, não tá errado. Tá errado, Porque não ele não vale. vai, ele vai ter que isso, ser revisto, é. você vai ter que rever É. as estratégias, porque e a criança muda, a criança autista ela muda, hoje ela tem uma característica, amanhã outra, principalmente os que têm transtorno de processamento sensorial. Você pega uma criança que hoje tem uma hipersensibilidade auditiva enorme, e aí quando você está todo envolvido naquilo ali, amanhã o bichinho não tem mais, amanhã ele está com outra coisa, e aí você tem que mudar, né? Toda a estratégia educacional, né? E eu acho que diante desse processo, a gente vai estabelecendo essa relação com a família, que é o que a gente estava falando, né? Quando eu oriento muito as escolas, né, as unidades nesse sentido, traga a família para perto, para construir isso junto com você. É claro que o olhar pedagógico vai ser sempre da escola, mas às vezes a mãe não tem noção. Eu já tive encontros com mães que elas não tinham noção o que era o PEI, mas elas estavam falando que ele precisava do PEI porque o médico disse que ele precisava. Sabe que lá nos Estados Unidos é o IP, né? E o IP lá, ele é obrigatória a participação da família e do terapeuta da criança. Então, a mãe é convocada, ela recebe um documento em casa, onde ela tem que responder uma série de coisas para início da construção do IP, né, lá. E aí, ela é convocada a estar na escola dia tal, onde aquele trabalho é feito em conjunto dos profissionais da escola, com os terapeutas da escola, porque lá o terapeuta está dentro da escola, a presença ou não de um terapeuta de fora, que aí a mãe pode ou não levar, e ela vai sinalizar se vai levar, e a mãe assina o IP junto com todos os profissionais. Isso é muito bacana porque o envolvimento é real, você tem, e é obrigatório. E aqui a gente, para levar algumas mães para a escola, você tem quase que buscar em casa. E lá é simplesmente obrigatório, tem que ir. É uma obrigação. Coisas boas a gente copia, né? Isso E é uma aí, coisa que eu tive copiei. algumas experiências também lá nos Estados Unidos e fui conhecer um daycare, né? Conversei com alguns professores de uma outra. E exatamente dessa forma, né? Que você trouxe. E aí, o que eu fiz? Eu falei, coisa boa a gente tem que copiar. Exatamente. E aí, eu criei, né, esse formulário, não dei o nome de formulário, né? É o primeiro encontro ali com a família, para a gente decidir o que vai ser feito. E essa família vai preencher isso e vai assinar, exatamente, se comprometendo a estar conosco durante esse processo. Isso é né? excelente. Porque não tem outro caminho, tem que ser junto. Não, a participação da família e até a decisão de ter ou De não ter mediador ou não. um para um Sim. precisa ser tomada em conjunto, Sim. deixando claro para os pais os benefícios e os malefícios. Sim. Porque uma criança que não precisa de mediador não precisa de mediador e às vezes o mediador vai até atrapalhar. Nós vamos dar uma paradinha aqui e daqui a pouco a gente continua, já a gente volta. Estamos de volta, programa Muito Além do Olhar, eu estou conversando com a Luciana e a gente agora vai entrar num assunto um pouco mais polêmico, né? Que é a escola regular e escola especializada. E vamos lá, você trabalha principalmente com escolas regulares, né? Mas a gente sabe que as escolas especializadas têm um papel muito grande, muito importante em relação ao trabalho com autistas, com síndrome de Down, enfim, com qualquer criança com uma necessidade maior de aprendizagem, enfim, né, com algum transtorno de aprendizagem, transtorno de desenvolvimento. Mas eu particularmente acho que a decisão de escola regular ou escola especializada cabe aos pais e que as duas precisam oferecer um bom trabalho. Mas a gente sabe que nem toda escola está pronta para receber um aluno na escola regular. Embora eu, até pela experiência do Colégio Redentor, eu acredito que qualquer escola pode receber, mas nem sempre está disposta a receber. Isso é uma decisão que os pais precisam tomar. Qual a sua opinião em relação a como que você lida com isso? Esse é um outro ponto que o decreto também, a alteração do decreto acabou esclarecendo, né? O primeiro estava bem... O primeiro, as escolas especiais iriam acabar, né? E aí, na alteração, ele diz que
preferencialmente, as crianças devem estar numa escola regular. E esse preferencialmente, ele deixa a entender que elas podem estar numa escola regular que dê condições, né, diante da especificidade de cada uma, para que seja feito um bom trabalho. Ou essa criança pode estar em uma escola especial. A gente vive muitas questões dentro da escola, né? E hoje eu, assim, com alegria, né, eu falo que a gente não tem um olhar mais de que a gente não quer fazer, pelo contrário, né? Hoje, e eu falo que é uma opção estar onde eu estou, porque eu acredito, né, que a gente tem tentado fazer o que é possível dentro de uma escola regular. Mas alguns casos, né, realmente é necessário que essa criança esteja em uma escola especial. Né? A gente tem caso, eu tive um caso de um aluno, né, no primeiro ano que ele estava, com 6 para 7 anos, e ele, quando ele desregulava, ele tirava a roupa, né, e ele não conseguia ficar ali. Uma questão de seletividade alimentar, assim, absurda, né? Ele queria comer cebola, só comer cebola. Então, meu filho até hoje gosta de cebola. É uma loucura. Eles têm, né, essas questões, mas quando a gente pensa em alguns tipos de comportamento dentro de uma escola regular, nem o professor às vezes consegue dar conta de todo esse contexto, né, de tudo isso ali dentro de uma sala de aula. Então, eu acho que é importante, sim, uma conversa, né? Não, hoje o que eu penso não é que a escola regular se posicione e fale, eu não trabalho com esse tipo de aluno. Não, não é isso. É entender o que é melhor para esta criança, né? A gente precisa, em alguns casos, de profissionais bem qualificados, né, profissionais técnicos da área para lidar com algumas situações. Então, eu sou extremamente a favor da escola regular, né, fazer todo esse trabalho de inclusão, mas eu acredito que para algumas crianças a escola especial é super importante. Na nossa experiência com o Colégio Redentor foi um pouquinho diferente, né, porque lá a gente recebeu como era uma escola com características muito especiais, né? Era dentro de um centro universitário, a gente tinha acesso a toda a formação que era necessária o tempo todo, né? A gente tinha terapeuta DIR de 40 horas na escola, Nossa. A gente tinha fonoaudiólogo, psicólogo, sonho de pedagogo, qualquer escola. a gente tinha, realmente era uma situação diferente. E a gente recebeu, por exemplo, você falou desse menino que tirava a roupa, a gente recebeu um aluno que nunca tinha frequentado uma escola e conseguiu um mandato. E a prefeitura pagava, levava o menino, era em Porciúncula, uma cidade próxima, ele não era de Itaperuna, e a prefeitura era obrigada, né, legalmente, né, a mandar o menino para lá e pagar a mensalidade do menino. E aí esse menino foi para lá. Só que a gente está falando de um menino que nunca tinha ido a uma escola, que nunca teve contato com nada, de 13 anos. E aí não dava para botar ele no Fundamental 2, porque ele não tinha nada. E a gente botou ele lá no Fundamental 1 com um mediador, só que era um rapaz. E que tinha necessidades e do nada aquele menino começava a se masturbar na sala de aula. E aí imagina, com crianças pequenas. E aí a gente tem que pensar que a gente tem que proteger as crianças, as outras crianças e proteger esse menino. Sim. Lá a gente tinha uma estrutura que a gente conseguiu driblar uma situação como essa, porque a gente tinha fisioterapeuta que trabalhava a questão motora, corporal, para diminuir essa necessidade, com propriocepção, enfim, questões clínicas, que nem toda escola está preparada. Mas o que a gente viu ali é que com boa formação profissional a gente conseguia. Mas aí o que a gente acontece? A gente vai fazer assim e todas as escolas terem essas formações? Não, isso não é assim. Então, o que a gente viveu lá, que a gente conseguia e nunca aconteceu dele, a gente conseguiu, né? A gente tinha um pano, tipo uma malha, que às vezes o menino era envolto com a malha e saía. E era assim, tinha 2 mediadores para um menino.
porque essa coisa tinha... Então, assim, era uma situação muito específica que a gente conseguiu. E esse menino, ele acabou... E a gente tinha uma situação de apoio, que era o Ateliê Classe, que era um lugar onde as crianças, esses alunos iam para fazer atividade individualizada, tinha uma sala de regulação e tal. Eu acho que, assim, que o ideal é que toda escola receba qualquer aluno e tenha condições de receber. Mas isso não vai ser assim. E aí eu acho que cabe aos pais olhar e falar onde o meu filho vai ficar melhor e vai ser melhor atendido. Numa escola regular, que está até fazendo um bom trabalho de inclusão, mas será que meu filho vai ficar feliz naquela escola, vai ficar bem naquela escola, ou em uma escola especializada? E hoje a gente tem até uma realidade que não em todos os municípios, né? Normalmente a gente tem as APAES e tal, que eu particularmente não acho que é o melhor ambiente para um autista, opinião muito pessoal, mas a gente tem a Clínica Escola do Autismo, por exemplo, que é só para autistas, mas que a gente não tem em todos os municípios. Então, assim, eu acho que é uma decisão que o pai precisa ter, né? Os pais, né? O pai e a mãe precisam ter em qual escola ele vai colocar o filho, desde que ele tenha um bom processo de aprendizagem, porque escola não é lugar só de socialização, né? Tem que aprender, um bom processo de aprendizagem nos dois ambientes para ele tomar essa decisão. E uma outra coisa também que é polêmica, já que a gente vai entrar nessas partes mais polêmicas, são as atividades fora da sala, dentro de uma escola regular. Como é que você lida isso? Porque é fato, a criança nem sempre consegue ficar o tempo todo dentro da sala de aula, mesmo que ela esteja num bom processo de inclusão na escola. Muito barulho, ou ela pode desregular, ou, né? Como que você lida com isso no dia a dia da escola regular? A gente vive isso, acho que em todas as unidades que eu trabalho, sempre tem a mãe muito preocupada, né, que essa criança está saindo da sala e não está assistindo aula, né? Existe essa preocupação das famílias, mas ele vai sair da sala e vai perder, né, a aula. E a gente precisa entender que para algumas crianças tem um limite, né, ali do tempo que ela suporta, do tempo de tolerância. E aí eu volto lá naquele início, né, dessa relação de transparência com essa família. Porque muitas das vezes elas acham que a gente quer excluir as crianças, né? Já tiveram algumas mães, mas você quer excluir o meu filho da turma. Não, não é isso, né? Não é excluir, é tentar proporcionar para ele outros tipos de atividades em outros ambientes para que ele fique bem no período que ele está na escola. Então, às vezes é necessário, na grande maioria das vezes, né, principalmente com crianças autistas, eles precisam estar em outros espaços. A gente faz lá na escola, né, dentro do próprio plano, né, que as professoras traçam para as crianças, a gente propõe atividades que possam ser realizadas em outros espaços com a profissional de apoio. Então, como eles têm esse vínculo muito grande com a profissional de apoio, não é difícil de fazer, né? Então, às vezes é uma proposta pedagógica que foi traçada pela professora, mas é realizada em outro ambiente pela profissional de apoio, né? Então, isso é necessário, sim, né? Em muitos casos isso é necessário. Tem a questão da sala multissensorial, isso é uma preocupação que eu tenho, porque para muitos profissionais tá desregulando, leva para a sala multissensorial. E aí, às vezes, o tempo todo essa criança está dentro dessa sala, né? Então, são coisas que a gente precisa ir acompanhando e orientando essas equipes para que a gente entenda qual é o objetivo dessa sala, né? Não é que quando ele desregula, eu levo ele para esse espaço, necessariamente, né? Tem que ter uma intencionalidade, tem que ter um objetivo, né? Então, acho que tudo isso são coisas que a gente vai conversando com a família, com as equipes, né? A equipe tem que estar muito segura de todas as ações que elas estão traçando, né? A equipe tem que estar segura disso.
né? E é um processo. Eu gosto muito do cantinho da regulação. Na época, lá no Colégio Redentor, a gente tinha isso. A gente tinha alguns alunos que tinham essa necessidade. A gente tinha isso, era tipo uma tendinha, né? Dentro da própria sala onde a criança ia, ele tinha fone de ouvido, ele tinha almofada, assim, tava muita sobrecarga, ele ia para lá e naturalmente aprendendo a fazer isso sozinho, né? E voltando e tal. Mas é diferente isso de um ambiente onde você vai para fazer as acomodações, fazer como se fosse integração sensorial, né? São duas coisas diferentes. A necessidade de um cantinho de regulação é fato. E às vezes as pessoas ficam, mas é difícil. Gente, uma coisa que funcionou muito bem também com uma outra criança lá, foi uma caixa de papelão grande. Ele entrava ali, era o cantinho de regulação. Então eu falo assim, gente, não tem como montar caro um cantinho bonito todo, né? Arruma uma caixa de papelão dessas de geladeira, pinta, faz uma estilizada e fica sendo um cantinho de regulação em algum lugar na escola. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas acham que só de estar na sala a criança está aprendendo e às vezes não. Não é. Porque eu cheguei a visitar uma escola uma vez, que uma mãe preocupada com a inclusão e eles muito preocupados em ter que ficar na sala, e a professora falando com uma rodinha assim com alguns alunos, e essa criança estava correndo para um lado para o outro no fundo da sala, absolutamente desregulada. Isso não é isso não é, sabe, não é produtivo. A criança não está aprendendo. Sim. Ao contrário, ela está em sofrimento. E as pessoas precisam entender que saída da sala pode ser a melhor estratégia para ele conseguir ficar na escola, na sala depois, né? Lá na Redentor a gente tinha esse ambiente, a gente tinha, além do ateliê classe, a gente tinha uma sala de regulação, que era exatamente para levar essas crianças para elas ficarem ali, terem aquele cantinho, né, para acalmar e conseguir voltar, porque às vezes até a gente tem vontade de fugir da sala de aula. É muita informação, né? Principalmente uma sala de educação infantil. Nossa. É muita informação dentro daquela sala, é a parede cheia de trabalhos, né? São enfeites que a professora coloca, então é um ambiente onde tem muito estímulo ali para eles, né? Então, às vezes é necessário e é importante, né? Que a criança tenha esse momento. E os pais precisam acalmar o coração em relação a isso, né? Ficarem e entenderem que não adianta o seu filho estar num ambiente se ele não estiver regulado, se ele não estiver bem. Isso vai ser pior para ele. Ele fica melhor num grupinho com 3 outros meninos só ou na turma inteira. A gente tem que ter a segurança, né, na escola, que a escola está fazendo um trabalho e entender que é para o bem da criança. Ficar num ambiente onde ela não está bem, onde ela não está prestando atenção, onde ela não está compartilhando o mesmo conhecimento, é pior para ela. Ela vai se sentir pior. E diante disso, Cláudia, você está falando, eu estou aqui pensando, né? Eu acho que tem um ponto muito importante e que a gente precisa deixar claro, principalmente para as famílias. Eu vejo muitas famílias com uma postura, né, de que é obrigatório, a escola tem que aceitar, né, porque é a lei. Tem famílias que chegam na escola com a lei impressa ali, quase esfregando assim, né, no diretor. E eu acho que a gente precisa ter o olhar de aqui é o melhor lugar para o meu filho, porque era isso que eu ia querer para o meu filho, né? Não importa onde. Eu tive uma conversa com uma família e foi, nesses anos todos, acho que foi uma das piores conversas, né, que eu tive. Elas estavam brigando muito com a equipe, né, com o diretor. E na nossa conversa eu falei para ela, eu falei assim, eu preciso ser muito transparente com você. Porque se você diz que o seu filho não está feliz e você também não está feliz, pode ser que aqui não seja o seu lugar, né? E isso para uma escola privada é muito difícil de ser falado, né? Porque fica aquela coisa, né? Mas como é que eu vou falar isso, né? A família pode achar que... É muito complicado, mas ali eu estava vendo uma família, né? Uma mãe, era uma mãe e uma tia, que estavam
totalmente desestruturadas, né, com todas as questões que vinham acontecendo. E eu precisei falar isso para elas, né, porque tá tudo bem se não for o melhor lugar, né, mas também não adianta estar no lugar e brigando o tempo todo. Mas isso também tem um outro lado, né? Você sofreu para dizer isso, né? Você falou que foi uma conversa a mais difícil. Mas olha uma outra situação. Na época do Colégio Redentor, alguns pais me falaram que chegaram em algumas escolas e falaram, tentando matricular o filho. E aí a diretora da escola virou para a mãe e falou assim, você pode até vir, eu vou botar um mediador, mas eu não sei fazer. Eu te sugiro ir lá para o Colégio Redentor, porque lá eles sabem fazer. Se você quiser deixar seu filho aqui, eu não sei não, vou botar um mediador e vai ficar isso, vou cumprir a lei. Mas se você quiser... Olha essa situação, a cara de pau também, né? De falar, olha essa situação. Corajosa. E uma outra coisa que me chamou muita atenção também foi que eu, conversando com uma mãe também, uma vez, eu falei, olha, mas você está lutando tanto para o seu filho ficar num lugar que não querem o seu filho, que seu filho não é bem-vindo. E aí ela me falou, mas em nenhum outro lugar ele é bem-vindo. Então, às vezes... Então, assim, isso não, tem esse lado, é claro que tem, né? Sempre tem os dois lados. Eu tô contando uma experiência que eu vivi, né? Diante de um episódio que eu vi um desgaste enorme. E você está contando uma experiência de uma escola que faz um bom trabalho. Aí é que é a questão, entendeu, Cláudia? Porque, assim, eu não poderia falar de outra escola, mas eu estava falando da escola que eu trabalho. E eu falei exatamente isso para ela. Eu falei assim, você pode ter certeza que se eu estou aqui é porque eu acredito no trabalho que a gente realiza. Com falhas, às vezes, precisando aprender, porque sempre. Todo mundo precisa aprender sempre. Eu acho que esse é que é o caminho, entendeu? Não é dizer, óbvio que não, né? Como essa diretora disse, mas... Quantas vezes eu precisei sentar com a mãe do Gui, né, e falar para ela assim, olha, eu não sei como, mas vamos fazer juntas? Vamos buscar isso juntas? Vamos descobrir isso juntas? Porque é isso, não adianta a escola, e eu falo isso sempre para as minhas equipes, não adianta eu me colocar, não, eu trabalho com inclusão, aqui é tudo perfeito. Não, isso não é real. Não existe, isso não é real, né? É muito melhor eu sentar com essa mãe, ela me contar, porque no início do ano a gente tem muito essa troca com a família, né, de alunos novos, e eu falar para ela, olha, o nosso trabalho é realizado dessa forma, dessa forma, dessa forma, e a gente vai descobrir esse caminho juntas. Né? Mas a gente não está fechando as portas para você. Porque tem um outro ponto, Cláudia, que, assim, e aí eu falando da escola, né? As pessoas falam para mim, você fala, parece que você é mãe. E mãe atípica. Eu falo, e eu nunca fui mãe. Mas isso é algo que vai muito além, né, do que a gente pode explicar. Mas tem um outro ponto que, para mim, como profissional da educação, eu também tenho que cuidar, que é o lado dos professores, Sim. que é o lado dessas equipes dentro da escola, né? A gente tem professores, e aí eu trouxe esse caso porque foi um caso que mexeu muito comigo, sabe? Essa professora foi ameaçada, a diretora foi ameaçada, e aí eu brigo pelos dois lados, né? Já que eu vi que eu posso brigar, eu brigo, já que dá certo. Já que eu vi que dá certo, eu brigo pelos dois lados. Eu brigo por essa família e por essa criança, mas ao mesmo tempo é uma briga no sentido de proteger. Não, você tem que proteger, né? Os professores. Porque esses professores, eles também precisam ser acolhidos. Sim, sim. Né? Eu já tive momentos de eu entrar na sala, né, quando eu vou nas visitas, e a professora me abraçar e começar a chorar. Nossa, a inclusão é feita com sorrisos, com muito isso. choro, mas com muito amor. Com muito amor. Muito estudo, muita dedicação. Porque, gente, se não for dessa forma, não acontece. Entendendo que a gente falando parece que é tudo perfeito, mas não é o dia a dia. É difícil, mas é muito prazeroso. E a gente tem que terminar. Você quer? Que pena. Me fala só uma fala, o que você
O que é inclusão para você, assim, bem resumido para a gente encerrar, que a gente já extrapolou aqui o horário. O que é inclusão para mim? Isso está muito latente em mim. Inclusão para mim se faz através de 3 pilares: amor, conhecimento e determinação. Se você juntar tudo isso, com certeza vai dar certo. Muito obrigada, um prazer enorme. E a gente vai marcar um retorno, né? Vamos. Porque temos muito assunto Com ainda. certeza. Obrigada, um abraço, Cláudia. fiquem com Deus.